Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Engenhos da Alma. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer o unboxing de um tarô que eu acabei de receber. Então, depois de 3 meses de espera, eis que chega, 2 meses e meio, 2 meses e meio, eis que chega da gigante Amazon, né? Mas ainda bem, eu já vou comentar sobre isso, né? Quem é tarólogo e gosta de colecionar baralhos de tarô e tal, sabe o perrengue que é, né? E infelizmente cada vez mais difícil. E até com esta variação da moeda central, né? A moeda que pauta o mundo inteiro, né? Que é o dólar, com essa instabilidade, essa variação e o aumento, né? Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2020. Pois é, se você está assistindo, você é um sobrevivente, então parabéns por sobreviver a tudo isso. Mas se você acompanha o Engenhos da Alma, você tem uma outra visão também de uma série de coisas que a narrativa oficial te conta em relação a tudo que nós estamos vivendo. Se você está assistindo esse vídeo de um futuro distante, e você não entende que eu estou falando de 2020, você pesquise que você vai entender exatamente. Mas, com certeza, 2020 vai ficar marcado aí para a história de uma certa forma. E eu espero que seja quando no futuro você estiver me vendo, algumas coisas na mente já tenham sido dissolvidas e a humanidade, em um bloco geral, tenha sacado percepções, ou seja, sutilezas do mundo, e que não deixe aqueles que controlam as percepções sucumbirem à própria humanidade. Bom, voltando para o assunto de tarô, por essa você não esperava, né? Uma coisa tão profunda, né? Mas, enfim, então depois de 2 meses e meio, né, esperando o meu tarô chegar, e infelizmente, como eu estava comentando, né? Porque eu estava comentando que colecionar tarô, na minha visão, é um ato fundamental para quem quer estudar tarô, e eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Depois comenta aqui se você quer e o que você quer conhecer mais do universo do tarô, e se for dentro da minha ossada, né, e se for dentro da minha expertise, né, eu vou responder com todo prazer para você, tá? Então, o unboxing que a gente vai fazer hoje é do Before Tarot, né? Então é o tarô antes, é o tarô do antes, né? Ele é pautado no tarô de Rider-Waite, né? Rider-Waite, ele foi discípulo, né, de tanto Levi e Papus, que eram 2 alquimistas de alto escalão, né? E se você faz parte do meu curso de formação de tarô analítico, você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Mas para não ficar tão chato e tal, para a gente ir direto ao ponto, ele desenvolve o tarô que é muito conhecido, muito difundido. A maioria das pessoas que iniciam seus estudos, ou pessoas que gostam até hoje, né, tem anos de janela, e ainda preferem o Rider-Waite Tarot, né? Então é o tarô de Rider-Waite, que é aqueles que têm as imagens dos arcanos menores. Então, enquanto, por exemplo, Visconti di Modrone, Sforza, Massélia, enfim, né, Bolonha, todos esses tarôs antes de Rider-Waite, os arcanos menores, os 56 arcanos menores, eles são de figuras diretos dos naipes. Então, paus, espadas, ouros e copas, eles são literalmente esses elementos enumerados na carta. E depois de Rider-Waite, ele cria uma cena, ele faz uma cena para este contexto, para esta significância deste naipe menor, né? E permanece, coloca bastante, eu vou falar, sei lá, conhecimentos da Cabala, mas você pode também ligar fortemente com conhecimentos da maçonaria, conhecimentos de sociedades secretas, né? Se você é distante desse assunto, eu
sinceramente, se você é distante desse assunto, mas gosta de tarô, eu sinceramente acho que é um bom caminho para você se nortear para entender o que a pessoa usou para criar algo, tá? Que é exatamente isso. Então, quanta coisa, né? Eu preciso falar muita coisa, não sei se você já conhece, né? Mas se você não conhece, você está conhecendo agora o tarô, eu acho importante você saber dessas nuances, né? E saber também que, infelizmente, tarôs importados como este, né? Tá cada vez mais difícil aqui no Brasil, tanto neste momento que nós estamos, né? Tanto para exportar, né? Exportar é mandar, né? Tanto para importar, devido logística, transporte, enfim, uma série de coisas, taxas, enfim, né? Essas variáveis da moeda e tal, e tanto para se manter um mercado bom, porque também, para variar, já existe muita cópia desses decks, existe muitas impressões não originais desses decks, ou seja, chineses, eles não têm essa lei ou essa regra, enfim, eles têm muitas regras, né? Mas essa justamente eles não têm, enfim, mas eu não posso ficar falando muito esses nomes aqui, né? Alguns nomes, porque senão os robozinhos do Google né? Então corta o meu vídeo, então, vamos tentar manter que esse vídeo seja circulado. Então, eles estão imprimindo, eles pegam a arte e imprimem o tarô em uma qualidade pior, né, inferior, e vendem num preço muito mais acessível, né? Então, enquanto esse tarô ele tá na casa dos R$200 aqui no Brasil, esses tarôs chineses, né, se você pegar sites, né, da China, eles são bem menores, né, bem inferiores o preço, mas a qualidade, na minha opinião, é uma bosta. Então, esse tarô, a ideia, voltando, né, esse tarô, a ideia é que seja antes da cena central do Rider-Waite. Se você não conhece esse tarô, eu te convido também para você conhecer esse tarô Rider-Waite. Tem muito vídeo, tem muita gente falando sobre ele. Ele é o mais famoso, ele é o mais fácil de você começar a estudar, assim, né? Em uma escala, né, grande, né? Muita gente diz que o Rider-Waite é bom para começar. Eu tenho as minhas observações, para variar, né? Se você me acompanha, você sabe que eu tenho observações para tudo. E é isso, né? Todo mundo vai colocar o seu ponto de vista em cima sobre algo, né? Ninguém está inventando, né? Até Crowley, quando diz ter inventado o livro de Thoth, ele, na verdade, usou muitos conhecimentos junto com a sua interpretação, claro, né? Mas ele copia algo que já existia, dando o ponto de vista dele. Só que ele usou muitos gatilhos para formar o que ele chama de o tarô de Thoth, né? O livro de Thoth, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Crowley, até o Levi, né? Levi, enfim, que tem o livro de Thoth, que é o tarô mais alquimista, e tem o de Aleister Crowley, né? Mas isso é assunto para outros vídeos. Então esse tarô, eu acho ele muito legal. Aliás, eu penso que ele é legal, né? Porque eu tô abrindo com você, eu nunca vi esse tarô antes, de verdade. Porque ele é uma cena antes da cena central. A ideia que os autores da Lois Carabeu teve, ou artistas que a Lois Carabeu paga para criar, ou tem um acordo, enfim, eu não sei exatamente como é que funciona sobre isso. Lois Carabeu é essa marca aqui que tem um escaravelho, né? Scarabeo, que é uma marca italiana, né? E se você estuda um pouquinho de tarô, você sabe que a Itália é um dos epicentros desta maravilha aqui que nós utilizamos tanto. Então essa marca aqui tem
esse besouro, né, Scarabeo, e que eles nascem na Itália. Então tá aqui, ó. Não sei se tá focando, mas tá vendo? Louis Scarabeo, Turino, Italy, né? E o melhor que tem todas elas, contempla, né, todas essas línguas. No início não tinha, tá? No início era mais inglês e italiano, depois passou para inglês, dinamarquês, italiano, e depois inglês, francês, dinamarquês, italiano. E agora, né, nesses últimos tarôs, né, mais recentes, eles colocam o português de Portugal e o brasileiro, o português brasileiro, tá? Para você entender o peso do consumo do nosso país com oráculos, com tarô. Então, isso também tem a ver com uma informação cultural que nós temos, mas também se inclina para uma utilização que é mais da cartomancia do que da tarologia. Mas esse é um outro vídeo de um outro assunto. Então vamos lá. Então vamos abrir. A Louis Scarabeo, eles têm um... Peraí. Eles têm uma fitinha aqui, ó. Ai, eu acho tão legal essa fitinha, ó. Só quem é tarólogo sabe a emoção. Se você assiste minhas aulas, você não está entendendo nada, né, esse vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos lá. Então, ele está aqui, a caixinha. Ele vem embalado também, tá? Aqui. Cheira novinho. Ó, ele vem embaladinho, tá? E também tem o livreto, que é as línguas que eu te mostrei da caixinha, tá? Aqui também tem uma cordinha que eu já estraguei para variar. Aqui, ó. Pronto. E você pode ver que o papel desliza. Isso é muito importante para o tarólogo. Então aqui, eles usam o louco na capa do livreto. Eles sempre colocam uma propaganda, uma carta de propaganda, que é aqui, ó, tá vendo? Uma carta de propaganda e uma carta para iniciar o tarô. Isso, uma carta para iniciar o tarô. No caso aqui, eles usam a papisa, ou a alta sacerdotisa, tá vendo? E depois já começa. Geralmente, eles colocam os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores primeiro, tá? Mas isso deve ser alguma coisa da própria máquina, né, que faz a impressão e deixa organizadinho, enfim, né? Eu acho que não tem nenhum porquê, né, por isso, mas geralmente é assim que se organiza. Se você quer saber se o seu tarô é novo ou não, os arcanos maiores vêm na frente e os menores atrás, tá? Pelo menos a Louis Scarabeo, que é uma das marcas mais profissas, melhores, que você vai adquirir tarôs de boa qualidade, de alta qualidade. Louis Scarabeo, pode confiar de olhos fechados. Lembre-se que tem o Scarabeo, tá? Na caixinha. Detalhe, os caras estão imprimindo inclusive esse besourinho aqui. Eles não escrevem Louis Scarabeo embaixo, mas eu vou comprar um tarô farceta para mostrar para você. O que eu mais gosto nessas cartas, e eu tenho que te falar isso, né? Poxa, eu sou um garoto propaganda da Louis Scarabeo, né? Eles podiam tanto me mandar um tarô. Que a composição das cartas tem fio de nylon, por isso que elas deslizam para você embaralhar. Mas eu não vou embaralhar agora,
Ó, a contracapa, né? Então o fundo das cartas tem que ser o mesmo fundo, né? Olha que lindo. Bem bonito, né? E aqui são as cenas antes da cena central do tarô, que a gente conhece, de Rider-Waite. Então, você tem o louco, o mago. Deixa eu ver esse mago aqui. Tô vendo pela primeira vez. Ah, tá vendo? Ele tá utilizando os elementos. Então, ele utiliza, por exemplo, né? Ele utiliza os elementos da carta. E aí depois que ele usou, né, o bastão aqui, interessante, né? Ele tá com o bastão para baixo, a espada para cima, interessante, né? Tudo são detalhes, são circunstâncias de detalhes que fazem parte da interpretação. E se você faz parte do meu curso de formação de tarô analítico, você entende claramente que os detalhes de todo o deck, de todo o baralho de tarô, faz parte do jogo consciencial, ou seja, da consciência que você vai inserir para o seu cliente ou para si mesmo, né? Então aqui a alta sacerdotisa. Interessante. Estou vendo junto com você. A lua está embaixo. Uma lua maior. Interessante. A imperatriz. Olha, aqui tem uma espécie de filha. Deixa eu ver. Uma criança, duas crianças brincando. Então antes dela, vamos dizer assim, antes dela tirar a foto, brincadeira, tá pessoal? Antes dela tirar a foto lá no tarô de Rider-Waite, o original, tinham duas crianças, deve ser as duas filhas dessa imperatriz. Interessante, interesting. Aqui, olha que interessante, aqui você tem o imperador de pé, o imperador, ele está de pé aqui, ele está de pé, com um carneiro no ombro. Essa galera tá demais. Você tem o Papa, um Papa jovem, interessante, um Papa jovem, uma figura, um Papa jovem, eu diria até, pelos traços, andrógeno, feminino, I don't know, os amantes, enfim. Eu não vou ficar comentando todas as cartas, né, porque esse vídeo vai ficar longo e chato, né, mas essa não é a intenção. É só para você conhecer este tarô. Eu vou passar algumas aqui. Você pode pesquisar no Google, agora que você já conhece, né, todo o contexto dessas cartas. E se você não conhece o Rider-Waite, eu diria para você conhecer primeiro o Rider-Waite e depois o Before, né, que é o antes. E na verdade é uma tríade. Olha que lindo. A ampulheta está no chão. Geralmente alguns tarôs retratam essa ampulheta na mão dele. Interessante. Olha a roda da fortuna. Uma lua e um sol em cima. A lua embaixo, o sol em cima. Interessante, interessante. Very interesting. Olha essa justiça, que demais. Olha isso. Ela está com uma pomba. A espada está embaixo, encostada no chão. Nossa, tá uma merda, né, esse foco. A espada está encostada no chão e tem uma pomba na mão dela. Nossa, tá bem ruim o foco, desculpa aí, hein? Preciso melhorar essa questão do foco, enfim. Mas, gente, é meu primeiro vídeo de unboxing. Uma pomba na mão dela. Auspicioso, no mínimo. No mínimo.
Aqui você tem o pendurado, além da perna não estar em número 4, porque geralmente a perna dele está dobrada assim em 4, né? Então aqui está uma perna, aqui está outra, então tem um 4. E tem 2 corvos aqui em cima. Olha só que louco. Tudo é um sinal. Tudo é um jogo para aumentar a sua interpretação. A morte. Ó, a morte. E demais, a temperança. Ela tá enchendo as taças que ela faz na cena central, né? É a alquimia, o equilíbrio entre os 2 polos, né? E aqui ela está enchendo. Então, antes da cena central dela, né, tá mexendo alquimicamente com o negativo e o positivo, ou o yin e yang, a ponderação, né? Uma visão bem clássica, bem, né? Mas a temperança com certeza tem as suas profundidades. Ela está enchendo a taça. Olha que coisa mais linda este tarô. E aqui fica evidente que a temperança é um ser alado. Interessante, é um ser alado. Eu diria que não é um anjo por algumas especificidades, mas é um ser alado. Aqui você tem o diabo, interessante também, parece que eles estão em uma conversa. A mulher tá mais atraída, o homem tá tipo, quê? Ó. Interessante, né? Esse diabo desse tarô é Baphomet. Totalmente Baphomet. Interessante. A torre não está destruída. Então, na tempestade, muito legal. Na tempestade, tá vendo? A tempestade começou e o raio ainda não atingiu a torre. E as pessoinhas estão, as pessoas, né? Pessoinhas é porque tá pequenininho. Mas, nossa, tá bem complicado esse foco, né? Desculpa. Mas espero que dê para você enxergar. Ó, perceba que tem uma coroa aqui em cima, bastante interessante. Os detalhes, e o raio ainda não atingiu a torre. A estrela, você tem... Você tem uma mulher muito mais elegante, né? Muito mais elegante. A do Rider-Waite não é essa top model. E você tem um cisne, um pelicano, né? Sei lá, um cisne. Acho que uma gaivota. Uma gaivota. Enfim, no ombro. De novo, um animal no ombro. Interessante. Muitas coisas a ser aludidas. Tanto a lua quanto o sol, olha que interessante, eles têm o feixe de luz. Eles têm o feixe de luz apontando. Então o sol aponta. É como se tanto a criança que monta no cavalo, né? E tanto a lagosta, o crustáceo, enfim, sei lá, também eles descem dos elementos, tanto lua quanto sol. Interessante, interessante. É uma boa interpretação, tá? É uma boa interpretação. O julgamento. Então eles estão deitados.
O julgamento parece uma espécie de ressurreição, então, do antes para a cena central, percebe? Uma espécie de ressurreição. Interessante. Aqui você tem o homem e a mulher no centro do mundo, a carta mundo, né, que é só uma mulher. E aqui você tem ela dando uns pega num cara, ó, antes. Interessante essa interpretação, que nos leva para uma condição harmônica, emocional ou até de vibração. Então, no mundo só com a mulher, você tem uma qualidade de interpretação, e o mundo com este casal, você tem uma outra qualidade de interpretação. E aí depois começam os arcanos menores, que eu não vou conseguir fazer todo esse, né, eu fiz dos maiores só para você entender. Mas os arcanos menores também são lindos de morrer, pelo que eu já vi aqui. Muitas interpretações podem ser ditas, podem ser feitas, aliás, também, né? Então, essa é a dica que eu dou. Muito lindo mesmo. Olha o 4 de ouros, que interessante. Então, na figura central você tem essa espécie de comando, ou o rei, ou a figura masculina, com as moedas, né? Então você tem as moedas, e aqui surgem da onde chegaram essas moedas. Então é uma espécie de... interessante, né? Parece discípulos ou até seguidores, não chegam, eu não sinto que são filhos. Esse tarô, uma coisa importante, eu estou dando a minha interpretação intuitiva, tá? Mas esse tarô, ele tem uma versão com o livro, um kit com o livro. Só que o tarô sozinho é R$200 a versão com o livro tá, sei lá, tipo R$400. E eu preferi só essa versão aqui do tarô, do baralho sozinho, sem o livro, né? Eu tenho o In Between Tarot, que, isso que eu ia falar. É uma tríade, a Luiz Carabeu fez uma tríade. É o Before, o Between e o After. Então, o antes, no meio e o depois, né? Entre, in between, né? Então, entre, o in between tarot, né? Então, o tarô entre, né? É bastante interessante. Eu também vou fazer um vídeo, se você quiser, comenta aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aqui, então, é na página, você tem as línguas usadas e você tem os idiomas, né? E você tem aqui página 53. Não é nada profundo, tá? Tá vendo? A apresentação, o encarte se torna um pouquinho grossinho, mas não é porque existem muitos idiomas, né? Mas não é nada profundo, é uma apresentação bem superficial. Você tem os possíveis significados da carta na visão do artista, tá? É um resumo, né? Lógico que se você comprar o livro, né, a versão do tarô que vem o livro junto, você vai ter muito mais informações desta visão, desse artista, mas aqui tem um resuminho interessante, dá para você se nortear, tal, dá para você usar, fazer essa sinergia, né, entre o conhecimento que você já tem e o conhecimento disponível aqui nessas cartinhas, né? Então, que está aqui nesse livretinho. Esse tarô, ele é um lançamento de recente, 2018, tá? Os tarôs mais antigos da Luiz Carabeu, quanto mais antigo o tarô, mais caro ele se torna, tá? Então, se você tem algum tarô aí antigo, não o venda, porque você tem uma preciosidade em mãos. E é isso, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse unboxing desse tarô. Se você tiver
vontade e interesse de conhecer mais o universo do tarô, entre no Instagram, então @engenhos da alma, tudo junto, são 2 As, o da, né, o de ligação, o da e o alma, então engenhos da alma, e lá tem bastante informações, não só de tarô, mas tem muito conteúdo que pode ser relevante para sua banda informacional, tá bom? Um beijo no seu coração e eu espero ter atribuído aí de alguma forma a sua jornada de oraculista, tarólogo, tá bom? Abração!